Meu noivo convidou minha mãe, com quem estou afastada, para nossa festa de noivado como uma surpresa para mim, sem saber que ela usaria o discurso dela para me chamar de egoísta na frente de todos os nossos convidados e depois sair andando. Agora, a irmã dele está exigindo que eu peça desculpas a ele por ter ficado chateado. Mas antes de começar o vídeo, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe sua opinião e, se possível, compartilhe este vídeo com seus amigos. Para contextualizar, meu noivo, Caleb, 28 anos, e eu, 28 anos, realizamos uma festa de noivado há alguns dias. Infelizmente, Caleb estava tentando fazer algo legal por mim, então ele convidou minha mãe. Minha mãe e eu estamos afastadas há muitos anos. Nós nunca nos demos bem e eu basicamente cortei contato com ela depois que me mudei para a faculdade, não nos falamos desde então. Ela também não tentou entrar em contato comigo e nós duas estávamos felizes com esse arranjo. Então, faz cerca de uma década que minha mãe e eu não nos falamos, e Caleb sabia disso. Meu pai deixou nossa família quando eu tinha 7 anos por outra mulher, e a única forma como ele me sustentou foi enviando pensão alimentícia para minha mãe todo mês, e mesmo isso não era o suficiente. As coisas eram bem difíceis. Minha mãe descarregava toda a sua frustração e raiva em mim. Ela era constantemente horrível comigo. Sempre me menosprezava e me humilhava, dizendo que eu era inútil. E, como criança, obviamente aquele não é o tipo de ambiente em que alguém deveria crescer. Inicialmente, eu costumava brigar muito com ela. Mas então eu simplesmente desisti e começamos a nos evitar. Comecei a focar mais em encontrar uma maneira de sair de casa e me afastar da minha mãe. Felizmente, fui aceita na faculdade da minha escolha em outro estado. A cereja do bolo foi que consegui uma bolsa de estudos, então uma porcentagem significativa da minha mensalidade foi dispensada. E embora eu tenha precisado contrair um empréstimo estudantil com a ajuda de alguns parentes, eu estava feliz porque conseguiria me mudar e nunca mais teria que olhar para trás. Depois que me mudei, trabalhei muito. Construí uma vida para mim mesma e minha mãe não parecia se importar muito com o fato de eu ter ido embora. Ela parecia feliz o suficiente sem mim e eu estava definitivamente mais feliz sem ela. Então, não terminamos nosso relacionamento com uma grande briga. Nós já tínhamos começado a nos evitar muito antes de eu começar a faculdade. E depois que me mudei, foi o fim. Caleb sabia de tudo isso. Eu contei tudo a ele e ele sabe que nenhum dos meus pais faz parte da minha vida. Então, acho que ele estava tentando fazer algo legal por mim, mas isso saiu pela culatra. Eu e ele estamos juntos há 4 anos e temos um relacionamento feliz. Ficamos noivos há algumas semanas e ele decidiu agir pelas minhas costas e convidar minha mãe para a festa para me surpreender. E tenho que dizer que foi mais um choque do que uma surpresa quando ela apareceu na festa, começou a me abraçar e me dizer que estava muito orgulhosa de mim e que sentia muita saudade. Honestamente, na época, não tive palavras para explicar a situação. E ainda não sei como descrever o que senti naquele momento. De qualquer forma, depois de superar o choque inicial de tudo aquilo, tentei entender o que havia acontecido e conversei com Caleb. Ele me disse que achava que era hora de finalmente deixarmos o passado para trás. Agora que eu estava noiva dele e em breve nos casaríamos, eu estaria começando um novo capítulo da minha vida. Então, ele achou que seria legal ter pelo menos um dos meus pais lá na cerimônia para me abençoar nessa nova jornada. Além disso, eu também poderia resolver as coisas com minha mãe, porque ele acreditava que, como quase uma década havia passado, seríamos capazes de fazer melhor. O coração dele estava no lugar certo, e, pela maneira como minha mãe estava se comportando de forma tão cordial comigo, como se nada tivesse acontecido no passado, pelo menos no início da festa, pensei que talvez isso fosse uma coisa boa. Mas então, cerca de 1 hora após a chegada dela, ela decidiu fazer um discurso e brindar a nós dois. Obviamente, eu estava muito nervosa porque não fazia ideia do que ela iria dizer. Mas Caleb me disse para não me preocupar, porque tinha certeza de que, já que ela tinha aparecido por mim, aquele discurso provavelmente era um gesto de reconciliação. Então, permiti que ela fizesse o discurso, e esse foi o maior erro de todos. Assim que ela começou a falar, soube que isso terminaria muito mal. Ela começou contando a todos sobre o nosso passado, como eu a havia abandonado depois que me mudei para a faculdade, e nunca mais olhei para trás para ver como ela estava, e que agora eu tinha o descaramento de pedir ao meu noivo para convidá-la para a nossa festa de noivado. Como se eu estivesse fazendo um grande favor a ela. Ela continuou dizendo que só compareceu à festa para deixar todos cientes da minha realidade, que sou uma pessoa egoísta, narcisista e egocêntrica, que não se importa com ninguém além de si mesma. Segundo ela, por anos não me incomodei em contatá-la, mesmo tendo sido ela quem me criou completamente sozinha, e eu não conseguia nem ser grata por isso. Ela disse que eu era exatamente como meu pai. Primeiro ele a abandonou, e depois eu segui os passos dele.
Ela não mencionou nem uma única vez como ela tinha me tratado. Obviamente, isso não importava, porque todos os meus amigos, Caleb e alguns parentes sabiam exatamente o que havia acontecido e por que eu não falava com ela. Na verdade, praticamente todos os presentes na festa de noivado sabiam exatamente por que não mantenho contato com ela. Então, não fez diferença ela não mencionar o próprio comportamento, mas, para ser honesta, ainda doeu. De qualquer forma, depois que ela terminou seu discurso horrível e maldoso, ela sorriu para mim e disse que esperava que eu fosse mais grata e leal ao meu marido do que fui à minha própria família. E então ela saiu. Foi aí que eu finalmente desabei, porque até então eu tinha conseguido me segurar, já que não queria dar a ela a satisfação de me ver chorar. Imediatamente, todos os meus amigos, Caleb e meus familiares vieram em meu socorro. Começaram a tentar me consolar e confortar. Todos me disseram que sabiam que tudo o que minha mãe havia dito era um monte de besteira. Que ela havia encoberto todas as suas próprias falhas e tentado me fazer parecer a vilã da história. Era muito evidente o que ela estava tentando fazer ali, e eu não precisava me sentir mal por nada daquilo. Mas não importava, porque eu me sentia mal. Não porque ela me acusou de ser egoísta ou o que quer que fosse, mas porque ela tinha aparecido na minha festa e arruinado completamente a noite para mim. Depois de chorar por alguns minutos, decidi me retirar e passei o resto da noite no meu quarto. As pessoas vinham se despedir e ver como eu estava depois do jantar. Caleb pediu desculpas várias vezes, mas eu o mandei de volta para atender os convidados, porque não queria que ninguém fosse embora sem jantar. O resto da noite foi encerrado às pressas e eu estava muito chateada. Depois que todos foram embora, Caleb veio falar comigo e conversamos sobre o que havia acontecido. Ele me disse que havia entrado em contato com minha mãe nas redes sociais alguns dias depois de ficarmos noivos. Ela parecia muito feliz por ter sido convidada. Ele até me mostrou as mensagens entre os dois. Ela havia enviado várias coisas tentando mostrar o quanto estava feliz por ter a oportunidade de se reconciliar comigo. Ele disse que não fazia ideia de que isso aconteceria. Mas esse não era o ponto. De qualquer forma, eu disse a ele que estava muito chateada por ele ter agido pelas minhas costas para convidá-la para a festa de noivado, apesar de conhecer meus sentimentos sobre isso. Disse que entendia que ele estava tentando fazer algo legal por mim, mas, no final das contas, eu não queria que ele tomasse essas decisões por mim, porque era algo muito importante. Eu sei que não tenho mais nenhum dos meus pais na minha vida e que foi difícil aceitar isso. Mas, no final das contas, se eu quero ou não tê-los de volta na minha vida, essa decisão deve ser minha, e não dele. Ele não pode impor isso a mim. E essa não foi uma boa surpresa e nem mesmo deu certo. Eu fiquei bastante chateada com ele por sequer tê-la convidado ou entrado em contato com ela, porque não era da conta dele fazer algo assim. Independentemente do fato de estarmos noivos. Ele me disse que concordava plenamente e pediu desculpas várias vezes. Nos últimos dias, ele fez tudo o que estava ao seu alcance para consertar as coisas e me confortar. Claro, eu o perdoei porque o amo. Sei que ele cometeu um erro e estou disposta a superar isso. Não é ele quem está causando problemas para mim, mas sim a minha cunhada. Vamos chamá-la de Bella, 25 anos. Ela também estava na festa, obviamente, e até certo ponto sabe sobre minha família. Recentemente, ela entrou em contato comigo e disse que sabia que Caleb estava muito chateado com o que havia acontecido. Mas ela também disse que o fato de eu estar culpando ele por tudo isso não era legal. Aparentemente, Caleb havia discutido as coisas com ela, o que não me incomoda, já que eles são muito próximos e eu não tenho irmãos. Ela disse que ele não está reclamando e estava mais do que disposto a assumir toda a culpa. Mas ela acha que não é justo eu colocar tudo sobre ele, porque ele estava apenas tentando fazer algo legal por mim. E se fosse o caso, eu deveria ser grata por ele ter tentado consertar as coisas entre eu e minha mãe, independentemente do resultado. Agora, ela acha que eu deveria ser a pessoa a pedir desculpas a ele por estar tão chateada, e fazê-lo se sentir mal pelo que ele tentou fazer, porque pelo menos a intenção dele era boa. E eu não acho que deveria pedir desculpas, mas o que Bella disse realmente me atingiu, então não sei o que fazer agora. Estou meio confusa. Então, eu sou a errada por fazer meu noivo se sentir mal por tentar forçar uma reconciliação entre mim e minha mãe, da qual estou afastada? Atualização 1 antes de começar. Um grande obrigado a todos que comentaram em minha postagem e me apoiaram, porque isso realmente significa muito para mim. Eu estava duvidando de mim mesma. Não fazia ideia se tinha feito a coisa certa ou não, porque honestamente, o reaparecimento da minha mãe na minha vida me tinha desestabilizado. Mas então eu postei aqui e conversei com alguns amigos sobre o que Bella havia dito. Eles me disseram que eu não preciso me sentir mal pelo que fiz, porque no final das contas, definitivamente foi culpa de Caleb. Ele não deveria ter se esforçado tanto para fazer algo assim.
Ele não deveria ter convidado minha mãe para a festa de noivado sem me perguntar se eu estaria bem com isso. Especialmente sabendo que tipo de relacionamento eu tenho com ela. E essa era a questão principal. Então, fiquei feliz que as pessoas concordassem comigo. Não apenas meus amigos, mas a maioria das pessoas aqui concordou que não era da conta dele fazer algo assim e que não foi uma boa surpresa. Gostaria também de esclarecer uma coisa. Bella me mostrou as mensagens entre ela e o irmão. E gostaria de dizer em defesa de Caleb que ele havia apenas discutido as coisas com Bella. Eu li as mensagens que ele enviou e ele não estava reclamando de mim. Ele não estava tentando me fazer parecer a vilã. Na verdade, ele havia reconhecido esse erro e dito que se sentia muito mal pelo que havia acontecido. E ele disse que eu estar chateada com ele era totalmente justificável. Ele só queria consertar as coisas comigo, e é por isso que estava discutindo isso com Bella, porque ele se sentia mal e não podia ficar falando sobre isso comigo, já que isso só ficaria me lembrando do que havia acontecido, quando claramente eu queria esquecer. Mas Bella chegou às suas próprias conclusões e decidiu que eu estava errada por estar chateada com o irmão dela, e isso foi uma questão totalmente separada. Só gostaria de dizer isso em defesa de Caleb. Ele realmente percebeu seu erro e não acha que eu preciso pedir desculpas a ele. É a irmã dele quem pensa assim. E acho isso bastante surpreendente, para ser bem honesta, porque ela e eu realmente nos dávamos bem. Então, não entendo por que ela estaria se comportando assim de repente, porque ela tem estado muito fria comigo desde a nossa última conversa e já faz alguns dias. Obviamente, eu já tinha decidido que não vou pedir desculpas a Caleb, porque embora eu o ame, sei que isso não é culpa minha e já resolvemos as coisas. Então, não preciso trazer isso à tona novamente com ele. Ele pediu desculpas pelo erro dele e é isso. É aí que termina. Não sinto necessidade de prolongar isso e já disse a Bella que, embora respeite a opinião dela sobre tudo isso, o irmão dela e eu já resolvemos a situação e ela não precisa se envolver, com todo o respeito. Desde então, não falamos exatamente. E, mesmo naquela vez, ela foi muito fria comigo na ligação. Então, realmente não sei o que está acontecendo. Me sinto meio mal com o que está acontecendo. Mas acho que a única maneira de lidar com isso é conversar com Caleb sobre o assunto e ver o que ele acha. E é exatamente isso que vou fazer agora, já que não contei a ele sobre minha conversa com Bella, e quero saber o que ele pensa. Atualização 2. Olá, pessoal. Então, ontem à noite, finalmente conversei com Caleb sobre o que a irmã dele havia dito, e ele ficou realmente bastante surpreso. Ele me disse que havia conversado com ela porque não queria ficar trazendo esse assunto à tona comigo repetidamente, e só queria desabafar um pouco. Ele achou que ela entenderia o quanto ele se sentia mal e deixaria o assunto por isso mesmo, e não fazia ideia de que ela iria se esforçar tanto para vir falar comigo e tentar me fazer sentir culpada por estar brava com ele, especialmente por algo em que ele definitivamente estava errado. Tivemos uma conversa bem emocional hoje e ele me disse que sentia como se continuasse estragando tudo, e acabou até chorando enquanto falava sobre tudo isso. Eu sabia que ele se sentia realmente mal por tudo o que estava acontecendo. Eu disse a ele que não o culpo pelo que aconteceu com Bella, porque ela decidiu falar comigo por conta própria, e eu tinha visto as mensagens e sabia que ele não estava me acusando de nada. Foi a interpretação dela sobre a situação que a levou a vir até mim e me dizer para pedir desculpas a ele. Não era da conta dela interferir na nossa situação. Mas eu conseguia entender que, como irmã dele, ela estava se sentindo protetora em relação a ele, e foi por isso que ela se esforçou tanto para falar comigo. Talvez ela não tenha abordado a situação da maneira certa, mas, independentemente disso, eu disse a ele que não o culpo por nada disso e só queria que ele soubesse o que estava acontecendo. Também disse a ele que já o tinha perdoado pelo que aconteceu na festa de noivado, porque, no final das contas, as intenções dele não eram ruins. Sim, o que aconteceu não foi ideal, e poderia ter sido evitado se ele tivesse apenas conversado comigo antes. Mas fico feliz que ele tenha pedido desculpas e assumido o erro dele para mim. Isso é o suficiente. Conversamos sobre tudo e eu disse a ele que ele não precisa se preocupar com a situação entre eu e Bella, porque somos ambas adultas e podemos resolver isso nós mesmas. Também disse a ele que ele não precisa continuar se culpando pelo que já aconteceu, porque ele sabe que reconheceu seus erros e já pediu desculpas por isso. Então, está tudo bem e eu já deixei tudo isso para trás. Nos abraçamos e agora, acho que vou ter que lidar com a situação com Bella. Mas realmente não sei como abordar isso. Então, vou apenas esperar que ela diga algo e ver como as coisas evoluem a partir daí. Atualização 3. Ok. Então já se passaram 2 semanas desde minha última atualização e as coisas têm estado bem tensas. Depois da minha conversa com Caleb sobre a irmã dele, eles acabaram discutindo por causa disso também,
porque Caleb não gostou do fato de ela ter decidido se esforçar tanto para me culpar por certas coisas e distorcer as palavras dele. Ele discutiu com ela por telefone, onde a confrontou sobre o que ela havia dito a mim. Ele disse a ela que não era da conta dela interferir e que ele só estava desabafando com ela porque achava que podia confiar nela, mas não fazia ideia de que ela iria se esforçar tanto para me envolver em tudo isso e tentar me fazer sentir mal por algo que nem mesmo era culpa minha. E, obviamente, ela se defendeu, dizendo que só estava tentando ajudá-lo. E, como irmã dele, ela só disse o que achava que era certo. Ela disse que não ia pedir desculpas por se inserir em uma situação onde achava que pertencia e tinha o direito de dizer algo, porque, no final das contas, todos nós iríamos nos tornar família. E eu concordo com ela. Ela tem direito à opinião dela, mas todo mundo mais também tem. E eu posso discordar dela. E se ela vai ficar fria comigo só por causa disso, então eu não sei o que dizer. De qualquer forma, as coisas têm estado bem tensas nos últimos dias. E Caleb e eu mantivemos distância de Bella. Meus sogros, felizmente, são do tipo de pais que não querem se envolver em nada disso. Então, sou grata por isso, pelo menos, porque, caso contrário, seria muito mais complicado de lidar. De qualquer forma, essa era a situação com Bella. E com minha mãe é ainda pior, porque aparentemente ela tem postado muito sobre como foi decepcionada pela própria filha, e que, por 10 anos, ela ficou em silêncio, mas não consegue mais fazer isso. Ela sente que precisa compartilhar o lado dela da história. Então, todos os dias, ela tem postado sobre como se sente abandonada. O marido a deixou primeiro e depois eu fiz o mesmo. Ela tem me acusado de ser ingrata, egoísta, indiferente e tudo mais. E, claro, ela não menciona nem um pouco o próprio comportamento. Pelo que ela acredita, ela foi a mãe perfeita. E, para ser honesta, eu nem vou me incomodar em corrigi-la ou qualquer coisa assim, porque sei que não adianta. Ela criou uma certa versão das coisas na cabeça dela e vai acreditar nisso. Ela não se importa com a verdade. Meus familiares têm entrado em contato comigo para me contar sobre o que ela tem postado, e eu só digo a eles que não preciso saber, porque não é como se eu fosse ver isso. Eu a bloqueei há muito tempo. Não tenho nada a ver com ela, então realmente não me importa o que ela pensa de mim. Vai ser só ela e os aliados dela concordando com o que ela diz, e nenhuma dessas pessoas tem importância na minha vida, então estou bem com o que quer que esteja acontecendo. Atualização 4 Oi. Então, já se passou uma semana desde minha última atualização e hoje, minha mãe cruzou todos os limites. Ela decidiu fazer uma postagem, uma foto dela comigo e meu pai, tirada há muito tempo quando eu era criança. E na legenda, ela disse que aquela era a família dela antes de meu pai tirar tudo dela. Então, em um parágrafo, ela desabafou sobre meu pai, e eu fiquei bem com isso porque acho que ele mereceu. Mas então, no parágrafo seguinte, ela começou a falar sobre como ela me criou, desde aquela criança pequena até alguém capaz de se defender, e mesmo assim eu nunca a defendi. Ela disse que eu escapei, assim que tive a primeira oportunidade, sem nunca olhar para trás para vê-la, todo aquele discurso habitual que ela tem repetido. Mas, desta vez, ela também disse que espera que a mesma coisa que aconteceu com ela aconteça comigo, que Caleb também encontre alguém fora do nosso casamento e me deixe com um filho para criar. E então eu passe anos criando essa criança da melhor forma possível, só para ser abandonada por ela na primeira oportunidade que tiver. Eu não sei que tipo de mãe desejaria algo assim para a própria filha, mas foi realmente desanimador ver isso. Claro, recebi um print dessa postagem de um dos meus familiares, e eles me disseram que eu realmente precisava dizer alguma coisa, porque isso foi uma coisa horrível de se dizer sobre mim. E eu concordo, foi uma coisa terrível de se dizer, mas eu não sabia se responder a ela seria a maneira certa de lidar com a situação, porque isso só criaria mais drama. Era realmente a última coisa de que eu precisava, especialmente com tudo o que já estava acontecendo na minha vida, porque Bella e eu ainda estamos em desacordo, e a situação não mostra nenhum sinal de melhora. Então, com tudo isso acontecendo, eu não sabia se valeria a pena responder a ela, e dar a ela a satisfação de obter uma reação minha. Mas então conversei com Caleb sobre isso, e ele me disse que eu precisava ir em frente, porque no final das contas eu era vítima, e lá estava ela tentando tão duro se retratar como uma mãe perfeita, mesmo tendo sido tudo menos isso durante toda a minha vida. Então, depois de conversar com Caleb, decidi que era hora de eu me posicionar e falar a verdade. Mesmo que todos já soubessem disso, achei que colocar isso para fora de fato me daria algum senso de encerramento. E foi isso que eu fiz. Tudo o que mencionei acima em minha postagem anterior, eu reuni e postei nas minhas redes sociais, porque acho necessário que as pessoas conheçam a verdade completa. Elas não deveriam receber apenas um lado da história. E mesmo as pessoas que já sabem sobre isso, acho que é válido refrescar a memória delas, caso estejam sentindo um pouco de pena da minha mãe.
Então eu coloquei tudo para fora e, na verdade, me senti muito melhor depois de postar, porque sabia que, pelo menos agora, ela poderia postar o que quisesse, mas o meu lado da história também estava lá, e as pessoas poderiam escolher no que queriam acreditar. Me senti muito mais leve e, honestamente, me sinto ótima em relação a isso agora. Muitas pessoas da família e muitos dos meus amigos comentaram em minha postagem também, e foram muito solidários. Disseram que eu fiz a coisa certa e que estavam orgulhosos de mim por me posicionar, e isso é tudo o que eu realmente preciso. Sei que Caleb também está ao meu lado, e pode haver muitas pessoas contra mim, incluindo minha mãe e Bella por qualquer motivo, mas no final das contas, as pessoas que realmente se importam comigo estão aqui por mim. Então, é isso que importa para mim. De qualquer forma, muito obrigado a todos que me apoiaram enquanto eu postava. Isso realmente significa muito para mim. Mas, por enquanto, acho que posso dar uma pausa, porque as últimas semanas foram demais para lidar e absorver. Então, de qualquer forma, muito obrigada e espero eu voltarei em breve. Atualização 5. Olá, pessoal. Então, já se passou mais de um ano desde minha última atualização, e eu realmente não achava que acabaria ficando um ano sem usar este aplicativo. Mas bem, aqui estamos. Não estou reclamando, porém. Este último ano foi ótimo. Viajei muito, me diverti bastante e, claro, me casei há alguns meses. Sei que vocês provavelmente estão se perguntando se minha cunhada compareceu ou não. E sim, ela compareceu. No final, conseguimos resolver as coisas. Ela pediu desculpas a mim. Disse que não queria levar as coisas tão longe e conseguimos conversar. Então, agora está tudo em paz. Ela esteve no casamento e nos divertimos. Achei que ser casada seria muito diferente, mas realmente não é. E acho que é porque Caleb e eu já nos conhecemos há tanto tempo que isso foi apenas uma formalidade para todos os outros. Mas, para nós dois, provavelmente já éramos casados em nossas próprias cabeças há muito tempo. As coisas estão indo bem para nós dois, estamos muito felizes. Quanto à minha mãe, todo aquele drama também acabou, porque depois que postei o meu lado da história, ela tentou controlar a narrativa mais uma vez e recuperar a simpatia das pessoas. Mas ninguém comprou essa ideia. Ninguém estava comprando de qualquer maneira no começo. E depois que eu falei sobre o que aconteceu, a situação ficou ainda pior para ela. No final, ela acabou desativando todas as suas contas. E, desde então, não tive mais notícias dela. Também não me importo muito com isso. Nem mesmo penso nela. E isso pode me fazer parecer insensível, mas não me importo. Estou feliz com a minha vida do jeito que está. Trabalhei muito para chegar onde estou hoje. E não vou deixar nada do passado me incomodar mais. Daqui a alguns anos, Caleb e eu podemos até começar a pensar em ter um filho. E uma coisa da qual tenho certeza é que vou ser uma mãe muito melhor do que a mãe que eu tive.